Olá, olá! Você está aqui no canal da Estalo no YouTube. Ative o sininho, se inscreva e consuma tanto conteúdo bacana que a gente faz por aqui. Eu já falei, né, tem um vídeo 1 em relação a flow, que é esse tema super instigante que eu amo falar e que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi desenvolveu. Ele descreveu o conceito de um estado de concentração total e uma satisfação profunda, que ele chamou de flow ou experiência ótima. No vídeo 1 eu expliquei sobre essas definições, dei alguns exemplos e agora no vídeo 2 eu quero que você entenda que além de você identificar que tarefas, atividades fazem você experimentar o estado de flow, você pode provocar mais isso na tua vida. Lembrando também que o flow geralmente é associado à motivação intrínseca. E motivação intrínseca é algo que nem sempre a gente experimenta no nosso dia a dia, né? Sempre tem alguma tarefa, alguma coisa que nos traz outra sensação, né? Outro sentimento que não necessariamente eu vou estar, então, envolvido com aquilo plenamente. E ainda assim, Mihaly nos orientou, né, nos falou em sua pesquisa que ainda assim a gente pode transformar essa atividade em algo realmente satisfatório para a gente ter ou gerar esse estado de flow. Portanto, nessa revisão aqui do livro, né, essa versão revisada e atualizada, ele inclusive fala, né, que essa condição de flow, ela não é apenas controlada ou identificada, mas a gente também pode provocar. E esse é o meu objetivo aqui nesse vídeo com vocês. Então vamos lá. Para a gente entender como que a gente chega no flow, a gente precisa conhecer os estados, né, emocionais que o flow faz parte, né? A gente tem 8 estados emocionais. O flow é o único que vai promover intensamente um desempenho máximo, né? Uma alta performance e um aumento do nosso bem-estar. Por isso que ele é tão importante a gente conhecer. Mas a gente precisa entender as proporções que os outros estados emocionais nos atingem para a gente poder identificar e provocar melhor tudo isso, tá? O flow é o estado emocional que tem um alto grau de habilidade e se encontra em um alto grau de desafio equivalente. Portanto, é um desafio versus habilidades elevadas que fazem com que eu tenha esse sentimento de flow. Portanto, quais são os outros estados emocionais? É esses que variam. Por exemplo, quando a gente está numa situação, numa atividade, né, em algo que eu esteja fazendo, em que eu tenho um alto grau de desafio e baixo habilidade para enfrentar aquilo, eu posso ou estar experimentando uma ansiedade, que é talvez eu não dê conta disso que está acontecendo porque eu tenho baixa habilidade, ou ainda se eu tenho uma habilidade moderada, eu posso experimentar uma excitação, né? Que eu tenho um alto grau de desafio e uma habilidade moderada. Então, ou a ansiedade ou a excitação são outros 2 estados emocionais. Para a gente tratar esse estado emocional, eu preciso desenvolver minha habilidade, né? E aí eu vou estar indo de encontro ao estado de flow, certo? Bom, os outros 2 estados emocionais é quando a gente tem essa habilidade elevada, né, esse grau de contribuição, né, de conhecimento sobre determinado tema, mas o desafio ele pode ser baixo. E aí a gente pode estar enfrentando ou um lugar de tédio, né, assim, fica tedioso, né, ai, que saco isso aqui, né, eu tenho tanta habilidade e esse desafio nem me provoca nada, né, ou até um estado de controle, que é o lugar que talvez mais a gente fica na nossa vida, né? Porque a gente quer ter controle sobre as coisas. Então eu fico naquele meio termo. Eu tenho um alto grau de habilidade, porém o desafio é mediano, é moderado. E eu fico ali, né? Eu não entro em alta performance, em alta realização, que vai me gerar todos os benefícios que o flow me gera. Então eu fico dentro de um controle, tá? Os outros estados emocionais, como relaxamento,
apatia ou até mesmo preocupação, eles são uma mistura então de desafios moderados e habilidades moderadas e baixas. Então é horrível, né, a gente se sentir apático sobre algo, né, que não me desperta nada, ou até mesmo um nível de preocupação de eu não dar conta das coisas. Então a gente quer desenvolver habilidades e encontrar atividades que me desafiem, certo? Entendido tudo isso, entendido esses estados emocionais, aí que a gente vai para o nosso autodesafio de identificar aquilo que faz eu gerar flow. Então, pensem comigo, tá? Em sensações que vocês podem estar experimentando no dia a dia de vocês, e eu vou fazer algumas perguntas para tu identificar aí na tua vida, né? Pense o seguinte, em que momento dentro da tua rotina tu sente que o tempo tá passando mais rápido, ou o tempo passa rápido do tipo, nossa, eu entrei aqui, era 2 da tarde, agora já são 7 da noite, eu nem vi que escureceu, né, que anoiteceu, eu nem vi que o tempo passou tanto, né? Esse é um dos itens mais falados quando a gente pensa em flow, tá? Sobre o tempo percorrido, né? E isso é bem legal de você identificar no teu dia a dia, então fica bem atento em relação a isso. Outra pergunta é a gente identificar quais atividades que fazem com que eu veja que eu me dei o meu melhor, que eu gerei mais resultados, que eu fui excelente. Isso faz com que a gente identifique atividades que eu tenho uma habilidade alta. Mas como a gente tem que competir aí, né, comparar, ser equivalente com desafios altos, a gente também tem que se perguntar: e atividades que podem me gerar mais prazer em realizar, em realização? Isso vai gerar, então, um elemento equivalente entre desafio e habilidade, tá? Respondendo essas perguntas, tu já tá no meio do caminho para identificar o que acontece em flow aí na tua vida. Outras perguntas que são bem importantes, né? Tem alguma atividade que tu desenvolve hoje no teu trabalho que tu se sente mais produtivo do que outras? E essas atividades, elas são, tu se sente mais produtivo, por quê? Por que isso acontece? Como que tu sente o tempo passar quando tu tá sendo produtivo, tá? E por último, né, a pergunta é também, como que tu pode, então, identificar essas atividades e colocar mais elas no teu dia a dia? Como que tu pode minimizar aquelas tarefas que não te dão tanto prazer, não te dão tanta satisfação e não te dão essa sensação desafiador de realizar, né, de entregar mais do que as outras, tá? Isso é uma forma de tu identificar bem elas, tá? Quando a gente tá fazendo alguma atividade que não tem uma motivação intrínseca, essa é a hora da gente provocar um estado de flow. Então, quando tu tá entendendo ali que aquele desafio é baixo, é pequeno, né? Que tu tem que identificar ali que tu não tá muito legal, né? Inclusive lá nossos estados emocionais aqui na minha colinha, né? De tédio, de apatia, né? Tu pode se perguntar, o que eu posso fazer para tornar essa tarefa mais interessante? Que parte da tarefa pode ser otimizada para que eu atinja essa meta mais rápido e eu tenha essa sensação de realização? O que eu posso fazer para agilizar esse processo? Como que eu posso tornar essa atividade com mais valor, né? Essa tarefa é importante porque e eu tô encontrando valor na tarefa que eu preciso fazer, e aí é óbvio que eu vou me motivar muito mais, tá? Então isso é uma forma da gente provocar, gerar flow no trabalho. Outras formas da gente fazer isso, por exemplo, é elevar a nossa expectativa. Então, de que modo o resultado que eu identifiquei ou que foi esperado para mim, eu posso tornar ela mais gratificante, mais excitante, mais realizadora para mim? De que modo esse resultado poderia valorizar ainda mais o meu trabalho, ainda mais a minha performance, a minha contribuição? E aí, com base nessas respostas que a gente vai dando, né, eu redefino o resultado que eu espero e eu elevo a minha expectativa, tá? Então isso é uma ótima forma da gente também gerar flow. Outra forma da gente fazer isso também é a gente segmentar e otimizar
tarefas, performance com os desafios. Então, lista, né? Pega uma tarefa que tu precisa fazer e lista todo o processo, né? Tudo que tu precisa fazer para executar aquela tarefa. E aí tu vai se perguntando, né? A cada passo. Esse passo realmente é necessário que eu precise fazer? Ele pode ser feito melhor, mais rápido ou com mais eficiência? O que eu preciso fazer para que isso tudo aconteça em um tempo menor? Há algum obstáculo que eu preciso enfrentar quando eu vejo esse passo a passo, essa tarefa que eu preciso entregar? Há algum obstáculo externo, né, que possa me atrapalhar para realizar aquele passo? E o fim dessa etapa, né, de tu segmentar e otimizar a tua atividade, tu se pergunta algo que tu possa acrescentar ou eliminar, certo? Então isso é uma forma da gente gerar flow. Pense nas tuas atividades e coloque isso na ponta do lápis, né? Se dedique a esse tempo para tu realmente sentir o flow acontecendo, tá bem? Espero que tu tenha gostado. Compartilha, comenta com quem precisa saber disso. Faz o exercício, me conta se tu gostou e seguimos juntos aqui com muito conteúdo legal para todos nós.